Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo do Matéria Preta. E hoje a gente vai falar sobre a revolta da vacina que ocorreu no Rio de Janeiro no ano de 1904. A revolta da vacina, ela ocorreu 15 anos depois da instalação da República. Assim, é considerado um período de fragilidade no Brasil, porque é um período em que existe uma grande insatisfação, tanto por parte da elite, que desejava o retorno da monarquia, quanto por parte das camadas mais populares, que, apesar de ter testemunhado a abolição da escravidão, continuavam sendo excluídos da sociedade. A revolta da vacina, ela aconteceu devido à obrigatoriedade da vacina contra a varíola. Mas o problema não é a vacinação em si, o problema é a forma com a qual esse processo foi feito. O Rio de Janeiro já havia sido afetado por diversas doenças, não só pela varíola, mas também por doenças como a peste bubônica. O Rio de Janeiro era conhecido internacionalmente naquela época como um túmulo de estrangeiros. Então existia um grande desejo de alterar a imagem do Rio de Janeiro. E desde 1846, a vacinação contra a varíola já era obrigatória para pessoas de todas as idades. O que acontecia é que não existiam vacinas suficientes, não existia conscientização suficiente e existia uma grande suspeita por parte da população sobre a vacina. A cidade do Rio de Janeiro tinha crescido exponencialmente e tinha uma população ali de mais ou menos 800 mil habitantes, o que dificultava muito o saneamento da cidade, que estava totalmente despreparada para a quantidade de pessoas que estavam ali. E é nesse momento que se inicia o projeto de remodelação estrutural e remodelação no saneamento. Na remodelação estrutural, por exemplo, várias casas foram invadidas e destruídas, e é aí que se inicia o processo de formação das favelas. A remodelação do Rio de Janeiro, no que se diz respeito ao saneamento, era a responsabilidade de Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz tinha estudado microbiologia na França, foi eleito diretor-geral da saúde pública logo depois de um surto de varíola. Ele determinou a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola para absolutamente tudo, para casamentos, para viagem, para o trabalho. Então, para fazer qualquer coisa, era necessário a vacina da varíola. Nesse processo de saneamento, era permitida a invasão das casas das pessoas para vacinação forçada, o que acabou gerando uma insatisfação gigantesca na população. E, diga-se de passagem, já não estava muito feliz com o cenário da cidade. E não eram só as camadas populares que tinham receio da vacinação, porque existia uma falha muito grande na explicação do que era a vacina e para que realmente era a vacina, qual era a necessidade. Então, as pessoas acreditavam que a invasão às casas, aquele título que as autoridades tinham de invadir as casas, continuaria. As pessoas começam a se reunir e se rebelam, e os protestos contra a vacinação eclodiram por cerca de 5 dias, com uma grande destruição da cidade, destruição de transporte, de patrimônio público, destruição de prédios, e assim, a lei que obrigava a vacinação foi revogada. Ao mesmo tempo que essa lei foi revogada, se declarou estado de sítio no Rio de Janeiro, ou seja, os cidadãos do Rio de Janeiro perdiam os seus direitos. Muitas pessoas foram mortas e cerca de 900 pessoas foram presas e algumas delas enviadas para trabalho forçado no norte do país. A revolta da vacina, ela é o resultado de uma falha do governo em justificar e conscientizar a população da importância da vacinação. Em um contexto, já havia uma grande insatisfação, especialmente no que partia das camadas populares da sociedade que haviam acabado de perder as suas casas num projeto de embelezamento da cidade do Rio de Janeiro. Espero que você tenha aprendido algo de novo nesse vídeo. Tchauzinho!